Boa noite, a paz do Senhor. Amém? Mas eu sou crente, viu? Sou da sinagoga, mas crente, né? Amém? Glória a Deus. É um privilégio, sempre que tenho a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Amo o ministério da palavra. Ontem, eu tenho entendido assim, né, no Espírito Santo. Nossa igreja está experimentando uma coisa muito nova, né? Porque assim, há 2 semanas atrás, eu fui convidado, né, e eu achei isso um privilégio muito grande, dar aula para as crianças. Eu estou empolgado, viu? Fiquei triste porque agora em agosto não vou poder dar aula, né? Que tem muita atividade, não vai ter aula no dia. Falei, Dia dos Pais, não vai ter aula? Tá bom, então. Aí eu falei com a irmã Val, falei, vamos fazer dia 30 então, né? Dia 30 de agosto. Não vamos deixar de dar aula. Né? E Deus prosperando, né? A gente vai aumentando. Porque as crianças da nossa igreja, de 9 a 11, eles estão com muitas dúvidas. Ontem, assim, um irmãozinho aqui perguntou, por que a gente é o vaso? Antes de ir para a praia, ele perguntou, por que a gente é o vaso? Olha só, por que a gente é o vaso? Você já parou para perguntar isso? Já teve essa dúvida? Então, e aí ontem, né, o Ministério de Jovens da nossa igreja, Mova, na liderança do John e da Pamela, eles fizeram um acampar dentro, de sexta para sábado, com os adolescentes. E sábado, o dia todo, com os jovens, aqui, até a noite. E eu fiquei aqui 4 horas, tirando dúvidas, perguntas teológicas. Fui bombardeado de perguntas, muitas perguntas. Uma mais difícil que a outra, mas acho que me sai bem, assim, me esquivei de algumas, né? E assim, e aí eu estou falando, aí uma já levantou a mão e falou assim, eu sei que você não está falando disso agora, mas e o inferno? Eu falei, o que tem o inferno? Quantas camadas tem o inferno? Falei, nem leu Dante Alighieri, mas tá. Mas, olha só, que coisa maravilhosa. Então, a gente fica buscando avivamento no movimento. Só que nós estamos vendo aqui, isso aqui, a palavra de Deus tocando o coração das crianças. Daqui a pouco você vai ver, os adultos também vão estar com curiosidade bíblica aí. Vai ser um mover, né? Para todo canto aqui dessa igreja, e isso é a prosperidade do Senhor no nosso meio. Não tem coisa melhor, porque lá no futuro, e eu ouço muito esses testemunhos hoje, né? A gente vê que o mundo está caído, ele está perdido. Mas quando eu vejo ali, porque assim, o meu Instagram ele é convertido, o meu TikTok também. Eu só recebo testemunho, é só coisa de Jesus. Aí de vez em quando vem lá um inglês, um espanhol também, mas na maioria é coisa do Senhor. E 80% eu observo isso, porque quando eu era pequeno eu ouvia a palavra. E tem uma coisa que tem ficado na minha mente nos últimos dias. Tem um corte que viralizou num podcast, um rapaz que se autodenomina mulher trans, e aí o entrevistador pergunta assim, você já está realizado, já conquistou um marido, já tem tudo? Ele falou, não tenho. Então o que te falta? Voltar para a igreja. Porque o que eu estou vivendo está errado. Não fui eu que disse, não. Não foi eu que disse. A minha expectativa é voltar para o Senhor e abandonar isso aqui. Eu não vi o resto do podcast, né? Eu vi o corte, né? Mas eu imagino que depois ficou um climão, né? Ficou um climão. Mas isso tudo é a glória de Deus se manifestando. Amém? E nós, nesse mês de julho, nós estamos ministrando sobre confiar no Senhor. As dificuldades estão aí, mas Ele é maior.
E muito interessante que há um mês passado, assim, no meu momento com Deus, eu ouvi muito do Espírito Santo. Quem é o servo? Quem é o servo? E eu orando, e essa palavra assim, quem é o servo? E nós sempre queremos nos colocar na posição, né? Sou eu, né? No primeiro momento que eu ouvi o Espírito Santo falando isso comigo, eu pensei, o Espírito Santo está querendo que eu me coloque na posição de servo. Aí depois a gente vai entendendo que, né, que a voadora é diferente, né? Quem é o servo? E aí, baseado na direção que o Espírito Santo deu ao pastor Alencar de confiar no Senhor, é um texto muito conhecido de todo aquele que já tem vivido com o Senhor, mas é um texto muito necessário nos dias de hoje, porque nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar. Então, abra sua Bíblia comigo em Isaías 53. Isaías 53, do 2 ao 10, nós vamos ler, tá bom? Para que o Espírito Santo traga de novo aos nossos corações a esperança que o pastor Alencar acabou de falar. Nós não podemos perder isso de vista. Amém? Então vamos ler. Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência. Nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda, diante dos tosqueadores. Não abriu a boca, condenado injustamente. Foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, da sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Amém? Amém. Curva sua cabeça só por um instante. Espírito Santo de Deus, em o nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor. Senhor, aquece o nosso coração, ilumina nossa mente, Senhor, nesta noite, para as grandes verdades, Senhor, eternas.
Ó Deus querido, nos perdoa, Espírito Santo, porque muitas vezes estamos nos pegando em coisas pequenas. Ah, Senhor, mas nós precisamos nos pegar naquilo que é eterno. Naquilo, Senhor, que realmente produz vida. Nos ajuda, Espírito Santo. Ah, Senhor, de fato, nesta noite, Senhor, sermos tomados pela Tua glória, pelo Teu poder, para que saímos daqui convictos. Ah, Senhor, porque o nosso Senhor nos serviu, e podemos confiar nele plenamente, porque não há nada que Ele não possa fazer, em o nome de Jesus. Amém e amém. E é tão interessante que os sábios da Torá, os sábios de Israel, ao longo da história, eles interpretam esse texto do servo sofredor, sendo Israel, o povo, a nação. Mas por quê? Porque Paulo disse que assim como o véu estava sobre o rosto de Moisés, o véu ainda está sobre o coração deste povo. De alguns, porque muitos já estão reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas ainda virão muitos. E ontem eles perguntaram, eles queriam saber. Como que vai ser? Porque se as tribos, a maioria foram destruídas, mas lá em Apocalipse diz que eles virão 12.000 de cada tribo. Eu falei, filha, é o Senhor, é poder de Deus. Se Ele disse que vai, Ele vai tirar do nada, Ele traz de volta a tribo. Foi Ele que criou, não se preocupa com esse detalhe não, entendeu? Mas que vão ser de toda a tribo, língua e nação. Vai ser assim, maravilhoso. E nós, pela misericórdia do Senhor, nós recebemos a revelação de que em Isaías 53 é o nosso Senhor Jesus, o servo, o único e verdadeiro servo, porque aquele ali não tinha orgulho, aquele ali não era prepotente, aquele não, aquele veio cumprir o propósito. Então, quando você vê aqui no texto, e você lembra, né? Porque quando a gente pensa no castigo de Jesus, vem logo a paixão de Cristo, né? Vem logo a paixão de Cristo na nossa memória. O filme lá do Mel Gibson. Mas aquilo não representa um quarto do que Cristo sofreu. Não representa. Porque nós precisamos entender que a ira de Deus, a ira do Pai, aquele a quem de fato nós devíamos, foi derramada sobre Jesus na cruz do Calvário. E então, os açoites, os murros, os xingamentos, a humilhação, carregar a cruz pela a via dolorosa, foi pouco. Mas quando ele buscou o Pai, e ele falou, Pai, por que me abandonaste? Porque todo o pecado da humanidade, antes de você, até você e depois de você, está sendo derramado. E o Pai odeia o pecado. Ele destruiu Sodoma e Gomorra. Oi, que surpresa boa. O Pai destruiu Sodoma e Gomorra. Ontem também. E o dilúvio? Foi local? Foi só ali naquela região da Mesopotâmia, na Suméria? Ou foi global? Global. Global. Global tem indícios geológicos. Né? Pastor, e a pergunta? O universo, ele tem trilhões de anos? Ou o Senhor fez ele pronto? Fez ele pronto. Ele criou Adão. Adão já era um homem produtivo, falei isso para eles, né? E Eva já era uma mulher produtiva, quando foram criados, já numa idade adulta, não eram adolescentes,
Não tem uma passagem que nos dá esse indício, portanto, foram criados pronto. E o universo não? E o universo não? Não foi criado pronto? Você já parou para pensar que no arrebatamento, primeiro os mortos ressuscitarão, os mortos em Cristo, os salvos? Você já parou para pensar que Adão vai ressuscitar? Mas não tem fóssil de Adão, alguém já achou? Tem pó de Adão em algum canto aí? Ah, daqui tem um pó de Adão, um pó de Eva, né? Tem não. Você já parou para pensar nesse detalhe? Não tem. Sabe por quê? O nosso Deus é poderoso. Aquele que veio nos servir é poderoso. E não tem problema, não está mais vestígio. Ele traz de volta. Não fica preocupado como ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Não, repita comigo. Ele vai fazer. Por isso precisamos confiar. Por isso precisamos confiar. Há um tempo atrás, os mais jovenzinhos já não tem mais essa dor da musiquinha do Fantástico no final do domingo. Mas a nossa geração, assim, ela foi impactada emocionalmente. Meu Deus, acabou o final de semana. Já começa todo mundo suar frio. Amanhã o boleto vai vencer. Não é porque agora o boleto que vence no domingo paga-se no domingo. Mas naquela época não. Dava para pagar na segunda, mas não tinha o dinheiro. Então era um sofrimento. Era assim, era temível o final do domingo e a musiquinha do Fantástico já anunciava, acabou a graça. Amanhã é responsabilidade. Né? Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as tuas forças. Pode vir segunda, pode vir terça, pode vir quarta, pode vir martes, Mércoles, pode vir o que seja. Porque é o Senhor. É o Senhor. E nós, como seres humanos, né? E eu não culpo os israelitas, gente. Espera aí, tem lá dizendo que ele vai vir e ele vai ser um rei, que ele vai trazer paz, que ele vai fazer... Aí eles começaram a viajar, esperando, sabe aquela expectativa? E aí vem Jesus, manjedoura, Nazaré, foge para o Egito, né? Usa sandalinha humilde, cadê a espada? E aí eu até entendo, porque talvez, né, glória a Deus que eu não estou na posição, aleluia, Jesus, obrigado, mas talvez se eu estivesse lá eu também ficaria com uma certa dificuldade. Por quê? Porque nós imaginamos assim, nossa, estou precisando da bênção, mas ela precisa vir, né, lacrada, né? Quem abriu esse copo? Meu Deus, era para vir lacrada, né? Na temperatura, tinha que vir gelada, né? Está na temperatura, porque nós queremos assim, a gente desenha para Deus, né? A gente desenha assim, Senhor, vem desse jeito, faz dessa, mas tem que ser tipo 10 e 21 para saber que foi o Senhor, e 32 segundos, tá bom? Só para eu saber que foi o Senhor. A gente fica assim, fazendo essas maluquices, né? E aí, só que o Senhor nos surpreende com um homem de dores, que ele não veio só para um povo, mas ele veio para a humanidade. Ele veio converter uma humanidade, ele veio transformar uma humanidade. Ele disse, eu vou criar uma nova Jerusalém, mas eu não quero uma meia dúzia lá não comigo, porque eu não faço acepção de pessoas, eu não tenho os meus preferidos. O Senhor, porque a gente fica gerando aquela expectativa, mas o Senhor nunca chega atrasado. Por isso que a nossa confiança, e assim, se está demorando para
para você ser abençoado como você havia planejado, é porque esse é o grande problema. Porque você não está vendo que a bênção está vindo de outra maneira. Você não consegue imaginar. Você não consegue imaginar. Então você fica naquela expectativa, olhando, sabe, para o lado errado. Não vou olhar para lá, porque o lado certo ali tem uma cruz, né? Então lá é o lado certo, vou olhar para lá. Você fica olhando para o lado errado e fica falando, ai Senhor, ó, porque o irmão disse que ia ser até 31, 11h59, e aí eu fico só naquela expectativa vazia e não está olhando para o lado certo, que a coisa já está acontecendo, só que você na sua incapacidade, na sua pequenez, não consegue ver que aquela cruz, que parecia tão miserável, como o pastor Alencar falou assim, ele foi sepultado no meio, ele foi crucificado no meio de 2 malfeitores, mas ele levou um deles consigo, um deles reconheceu, né? Se fosse eu que sou mais assim, né, daquele jeito calmo, né, falava para o outro, cala a boca, idiota, é Jesus aqui, trouxa, entendeu? Eu não teria sido tão cordial assim ali, sabe? Estamos crucificados, tonto, você não percebeu? Esse é o Salvador, entendeu? Porque a gente olha para lá, a gente fica olhando, mas está no madeiro. Mas você pensou que milagre vinha como? Pensou que milagre vinha como? Na mala Louis Vuitton? Né? Nós precisamos entregar isso ao Senhor, porque isso está nos destruindo e não nos permitindo viver o melhor de Deus. O melhor de Deus. O melhor de Deus. Não, irmãos, assim, estou vendo aqui uns rostos, né, que eu não vi ainda antes. Vou contar um negócio para vocês. Há 23 anos atrás, o Senhor me tomou e falou para a obra. Aí eu comecei a entender, discernir, com a ajuda do meu pastor, que aquilo, e eu falei, meu Deus, que maluquice, mas eu quero. E aí eu comecei a me desfazer de algumas coisas, né? Meu irmão e minha cunhada, eles viveram esse processo comigo. Os outros ali não, eles eram muito pequenininhos para isso. Mas meu irmão e minha cunhada viveram esse processo comigo. E aí, uma das coisas que eu fiz, eu falei, eu vou para o seminário, lá não tem onde dirigir, nunca mais vou precisar de um carro desse jeito. O que eu vou fazer? Aí eu falei, então vamos desfazer do carro. E aí eu entreguei ele como uma oferta ao Senhor. E muito mais, mas esse foi um processo. Aleluia, glória a Deus. Fui para o seminário, depois fui fazer... No seminário fizemos vários trabalhos missionários, evangelísticos. Depois, no final do seminário, eu fui para o Paraguai, depois para a Argentina, ali na fronteira Brasil, Paraguai e Argentina, fazendo missões. Depois voltei, o pastor Alencar falou, vem para a Zona Sul, vem ver, né? Só vem dar uma olhada, vem ver que é legal, você vai ver. E aí estou aqui eu, desde 2009, servindo ao Senhor aqui na Zona Sul. Mas lá, quando eu entreguei, o pastor Alencar falou, vai, conta o testemunho aí, né? E eu estava indo para o seminário assim, eu estava bombando. E aí eu falei com aquele entusiasmo, né? Aí eu desci assim, o meu irmão falou assim, Deus mandou te dizer uma coisa. Eu falei, fala, irmão, ele vai te dar um carro. Aí eu pensei, eu não fiz como uma barganha, né? Mas beleza, eu falei, se Deus está dando, amém. Amém, glória a Deus. E o tempo passou e o carro não chegou. O tempo passou, um carro não chegou, o tempo passou. E segue a vida, né? Tem bilhete único, aleluia. Estava carregado, né? Porque é triste também, né? Se tem o bilhete único, você... ixi.
põe a mão no bolso, ixi, né? Aí estava tudo em dia, glória a Deus. E aí, Deus abençoando. Aí um dia, estava fazendo compra para a igreja, estava no mercado, aí lá, carrinho, enchendo o carrinho lá, para a gente fazer as atividades de comida aqui da igreja, né? Aí estamos lá, tal, aí recebo uma ligação. Pode falar? Posso. Está onde? No mercado. E aí, 50 a mais, está sem fone, põe no alto-falante. É natural. A gente faz isso, não sei porquê. Do nada. Aí eu estou falando com a pessoa, né? E o mercado ouvindo. Ele falou, então, estava aqui, você não vai acreditar. Lembra que a gente estava orando para eu trocar de carro? Eu falei, lembro. Deus abençoou, troquei de carro. Acabei de pegar, falei, glória a Deus. Fiquei todo feliz. Ele falou, então. Eu falei, o quê? Sabe o que eu estava pensando? Eu falei, não. A gente vai dar o nosso carro para você. Aí eu falei, hã? Eu falei, acho que eu não estou... Oi? Fala de novo. Aí, mais, 50 mais sai... Está no alto. Não entendi. Não, a gente vai dar o nosso carro para você. Eu falei, é? Ele falou, é. Você não ficou feliz? Eu falei, não sei, né? Eu estou meio assim. Eu estou fazendo compra aqui para a igreja, estou no mercado, estou no alto-falante, está todo mundo ouvindo. E aí então, nossa, é sério? Sério? A gente pode levar hoje? Eu falei, pode, claro que pode. Claro que pode. Mas você está olhando para o lado errado, criando expectativa no lugar errado. Mas os seus olhos precisam estar fitos naquele que não olhou para trás. E por esse motivo, o Pai exaltou o nome dele acima de todo nome. Não há nome mais poderoso, nem nos céus e nem na terra, e nem debaixo da terra, mais poderoso do que o nome de Jesus, porque ele foi obediente até a morte, morte de cruz, e por isso o seu nome foi exaltado. E a palavra do Senhor diz assim, e sabe o que eu acho interessante? Porque nós sabemos que um dos muitos atributos de Jesus, uma das suas qualidades é a bondade. A bondade. E aí um fariseu, encardido, fala assim, bom mestre. Ele fala, bom não, bom é meu Pai que está no céu. Bom é meu Pai que está no céu. Porque vocês que são maus, dão coisas boas aos seus filhos. Imagina o meu pai, que esse sim de fato é bom. O que não dará a vocês? Peçam e receberão. Busquem e acharão. Bata e a porta será aberta. Porque se você, que é mau, se seu filho pedir um pão, por acaso você daria a ele uma pedra? E se ele te pedisse um peixe, por acaso você daria a ele uma serpente? Mas imagina, o meu Pai está no céu. O que não dará a vocês? De bom, olha só, de bom grado. Confia. Confia. Confia que o mais ele fará. Confia. Essa é a nossa palavra. Nós, porque assim, se o Espírito Santo de Deus falou com o pastor Alencar, que é o tempo de confiar, porque tem milagre chegando. Porque se você vai confiar, você está confiando no nada, para nada, sem sentido algum. Para pensar comigo, rapaz.
Tem milagre de Deus chegando. Tem milagre de Deus. Você precisa confiar. Você precisa confiar no Senhor. Eu confio no Senhor. Você vai ver a reprise depois. Confia. É isso que nós precisamos. O coração se agita, é natural. Você é humano, você não é um robô. O coração se agita. Mas dobra o joelho. Dobra o joelho. Você precisa orar até conseguir orar. Você está entendendo? Você precisa orar até conseguir orar. Porque é difícil orar. Mas depois que engata a quinta, é difícil parar. É difícil parar. Não, depois que engatou a quinta, é difícil parar. Porque no começo você não sabia o que orar. No final você fala, meu Deus, nossa, não para. Né? Olha isso, olha aquilo outro, olha fulano, olha Beltrano. Hoje mesmo, uma irmã aqui da nossa igreja falou, pastor Valmir, estava conversando com a pastora ali, a pastora pediu para eu falar com você. Sabe o que aconteceu lá na ilha de Marajó, né? E aí, o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente fazer um clamor, né? Olha isso. O Brasil é Marajó, é Piauí, é Santa Catarina, é Rio Grande do Sul. Vamos clamar. Como você orou 5 minutos? Acabou? Tem mais. Tem muito mais. Então, você precisa, você não pode, comece a orar, não para. Aí o joelho está dando, pega um tapetinho, né? Agora, se você for homem, não põe tapete não, continua firme lá. É para as mulheres só, né? O joelho de homem é bom que esteja ali, sabe? Não pode ser joelho de homem, não pode ser lisinho. É até feio, né? É esquisito, né? O joelho de homem tem que ser, né? Cascudo, essa é a palavra. Entendeu? O joelho de homem tem que ser cascudo. Ah, você é vaidoso? Não é não. Mostra que você também é um alfa, né? Mas as mulheres não, tá doendo o joelho, põe um tapetinho, uma almofada, né? Mas ora, não para. Não aceita as setas do inimigo. Não aceita. O inimigo não vai parar de lançar. Não vai. É o trabalho dele. E ele é funcionário do mês lá no inferno. Ele não para. Ele não desiste. Aí você vai bobear. Fica firme. Fica firme. Fica firme. Não para. E aí o Senhor Jesus, ele fala no capítulo 6 de Mateus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Pastor, é meio clichê, né? Mas está na Bíblia, é clichê dos bons. É isso aí, busca. Busca o reino de Deus. Como que busca o reino de Deus? Já falei, orar. Começa orando. Depois começa a ler na Bíblia. Depois, além de ler, aplica aquilo que você acabou de ler na tua vida. Ó, é isso aí. Porque você não está lendo a revista, né? A Veja, né? Não, é a palavra de Deus. Aplica. Aplica na tua vida. Isso é buscar o reino de Deus. Porque Romanos 14, 17 diz assim, o reino de Deus não é comida, não é bebida. Por que ele fala isso? Por que Paulo fala isso? Porque hoje é domingão, dia de macarronada, né? Hoje é dia de reunir a família, comer mais do que devia, né? Ah, mas amanhã eu queimo na academia, né? Amanhã eu queimo na academia. Não! Porque o reino de Deus não se trata de comer e beber, de vestir. O reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo de Deus.
Esse é o fundamento do reino de Deus. E a paz é um fruto do Espírito. A alegria é outro fruto do Espírito. Olha como a Bíblia explica a Bíblia. Assim você encontra o reino de Deus. Ora, medita na palavra, aplica a palavra, peça ao Espírito Santo fruto, seja alegre, seja pacificador, carregue consigo o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Não haverá, você não vai passar fome, porque a Bíblia diz: nunca vi um justo, e nem a sua descendência, mendigar o pão. Amém. Vou falar um negócio para vocês. Desde que eu me converti, e ali na Assembleia de Deus do Bom Retiro, nós fazíamos um trabalho já de evangelismo, e o Senhor foi guiando, dirigindo, naturalmente, organicamente, a gente começou já a trabalhar com morador de rua. E nos últimos dias aqui na nossa igreja, a gente foi levar sopa para os moradores de rua. E eu tenho observado que não tem morador de rua na rua. Tem dependente químico. Não é morador de rua. Porque eu não sei, a prefeitura, para a glória de Deus, não para a glória do homem, tá? Mas para a glória de Deus, ela está fazendo uns centros. Aqui na Vitor Manzini tem um, de acolhimento. Famílias que estão em situação de rua, elas são recolhidas, elas têm jantar, elas têm um banho, tem uma caminha para o filhinho, para a criança que está em situação de rua. Porque quem está na rua é o dependente químico, que não quer voltar para a tua casa, que não quer estar. Não que nós não devemos levar o alimento para esse também, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós precisamos entender o nosso papel, senão a gente não faz direito. Esse é o ponto. Nós precisamos entender o nosso papel. Porque se a gente vai com a expectativa de um jeito, a gente não vai atingir o alvo. Essa é a verdade. Vocês estão entendendo? E nós precisamos porque o reino de Deus, ele está disponível. Em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus diz assim, desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. Porque ser pacificador dá um trabalho, dá um trabalho, não é? E no meio da tribulação? Não sei se já aconteceu com você, quem tem filho pequeno ou filho adolescente. Então tem um McDonald's do mês, né? E um McDonald's do mês é um negócio que vai ali, a mistura do mês todo. É um absurdo aquele negócio, né? E aí o Binho tinha lá um McDonald's, mas depois a gente começou, né? O KFC tá mais barato, o que você acha, né? O KFC é tão gostoso, né? Aquele frango e tal. Você tem que também ter uma estratégia. Mas é caro aquele negócio, não tem. E aí me dá uma raiva que a menina fala, R$ 78,50, senhor. Está rindo do quê? Dava para comprar 4 quilos de filé de frango, foi um hambúrguer só, né? Com mais R$10,50 você leva uma batata grande. R$10, compra 2 quilos de batata. 2 quilos de batata. E aí ela com aquele sorriso. Então, no meio dessa tribulação do McDonald's, você também tem que sorrir. Alegrai-vos, né? No meio da dificuldade, você precisa entender que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Não é para a gente no meio ali, né, do luto sair, não, isso é maluquice. Mas não, nós temos a paz, a alegria que vem do Espírito Santo de Deus, que
que transcende todo entendimento. Porque a gente passa por momentos muito difíceis, mas nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar. E eu quero terminar, estou gostando de falar. Mas tem bastante tempo ainda, né? 15, falta 45 minutos para as 8 ainda. Então vamos continuar. Um abraço, Vidal. Te amo. Mas existe uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que o Senhor Jesus, ele diz assim, ó, todas as vezes que vocês anunciarem essas boas novas, eu quero que vocês contem essa história. Ele não fala isso da mulher do fluxo de sangue, ele não fala isso da mulher do poço, né? E ontem, né, teve uma pergunta assim, se a Bíblia era machista, né? Eu gosto tanto porque tem a mulher do fluxo de sangue, tem a mulher do poço, né? Tem essa mulher que eu quero falar agora, tem tanta mulher ali no meio. Não, e aí eu falei um negócio para eles assim, você sabia que na época de Jesus as mulheres elas não eram alfabetizadas. Elas não eram alfabetizadas. Eles não davam essa ênfase, né, infelizmente, para as mulheres. Mas graças ao cristianismo, elas foram alfabetizadas. Elas foram alfabetizadas. Por isso que existe a possibilidade de Priscila ter escrito a carta aos Hebreus, porque ela foi alfabetizada, mas graças a quem? Ao cristianismo. Toma essa, feminista. O cristianismo, ele é a favor das mulheres. Sempre foi. Então o Senhor diz, olha, todas as vezes que vocês contarem essas boas novas, eu quero que vocês contem essa história. E a história de uma mulher pecadora, ela não tem nome, não descreve como ela era, mas era uma mulher que havia sido pega em algum pecado da época. E também não diz qual era o pecado. Aqui nesse texto, não diz qual é o pecado, mas se a gente fizer aqui um trabalho de hermenêutica, a gente pode até supor, né, que o pecado dela uns chamam de prostituição, o outro chamam de adultério, mas é pecado. Ontem também perguntaram, níveis de pecado. Aí eu disse assim, ó, esse foi demais, esse eu vou guardar para a vida, sempre vou lembrar. Então, você que colou na prova e não se arrependeu, vai para o inferno. Meia dúzia já foi para trás. Não, foi literal isso. Abrir a boca e já olhou um para o outro, né? Aí eu falei assim, você que desobedeceu a sua mãe, ainda não se arrependeu e não pediu perdão para ela, se morrer agora vai para o inferno. Aí já olhou para a outra e falou, oh meu Deus. Porque a gente fica sempre olhando o pecado do outro, né? Mas as nossas iniquidades... Então, ela era uma mulher iníqua, mas ela... E aí Jesus foi convidado para comer na casa de Simão. E aí, se você já leu o Evangelho de Marcos, eu gosto muito dessa passagem. No Evangelho de Marcos. Vou chamar vocês dois aqui como atores, pai e filho, por favor. O senhor gosta de fazer um drama assim? Eu também. Vamos lá. No Evangelho de Marcos, olha só. Ator principal, Pastor Alencar, coadjuvante, Mateus Alencar, Gonçalves. Ah, mas eu sempre usei esse. Não vai brigar comigo, né? Vem cá, fica um. Eu vou ser Jesus. Eu que estou com o microfone. Olha. Não, fariseu. A multidão que apertava Jesus. Imagina que eu vou chamar o senhor de fariseu. Não estou louco? Hã? Tá? Te amo. Não, sem cócega. Olha lá. Estão pregando. Não, eu fiquei até tenso agora. Deu até um suor. Aí, o Evangelho de Marcos diz, mas fica mais próximo, mas sem cócega. Sem cócega. O Evangelho de Marcos diz que Jesus ia e a multidão o apertava.
O Evangelho de Marcos fala isso o tempo todo, que a multidão o apertava, não fazia cócega, apertava. A multidão apertava. Então, você imagina que quando ele chegou na casa de Simão, ele chegou lá, ele tinha uma multidão de segurança, né? Tinha lá uma multidão, aí, os dois maiores que eu, já tá, né? Ele falou hoje assim, eu estava ali na escada, ele falou, subiu na vida, né? Aí ele falou, não, vai pregar sobre Zaqueu hoje? Falei, olha, nunca preguei sobre Zaqueu. Ele falou, preconceito. Mas a multidão apertava Jesus. Então, quando ele chegou na casa de Simão, havia uma multidão seguindo a Jesus. Talvez eles não ganharam nem um pedacinho de frango lá, né? Não pegaram nem um franguinho a passarinho, mas ficaram lá na porta. Obrigado. Aplauda Jesus pela vida aqui da multidão. Da multidão. Para ilustrar que quando Jesus chegou na casa de Simão, tinha uma multidão que ficou do lado de fora. Mas é uma multidão de homens, tá bom? As mulheres não se misturavam. Elas não se misturavam aos homens. Aí a mulher pecadora... Estou inspirado. A mulher pecadora, ela viu Jesus. Ela entendeu o milagre. Ela entendeu em quem confiar. E ela falou assim, tem uma barreira. Existe uma multidão de homens. E eu sou conhecida como uma mulher iníqua, uma mulher pecadora. E o que eu vou fazer? Mas a minha confiança está ali. Ah, sabe o que ela fez? Fechou o olho e os homens, muito fariseu, viram a mulher chegando e falaram, a pecadora. E foi bênção, porque eles abriram espaço para ela. E ela entrou na casa da onde ela não havia sido convidada. E ela se derramou na presença de Jesus. E ela, com as suas lágrimas, lavou os pés de Jesus. E aquela mulher tinha um vaso de alabastro com um perfume raro, caríssimo. Que Judas até falou, devíamos pegar e vender um negócio, né? Esse Dolce Gabbana aqui, dava uma graninha para o ministério. E ela derrama, e com seus cabelos, ela enxuga os pés de Jesus. As mulheres da época não mostravam seus cabelos, não, elas usavam véu. Não podia mostrar o cabelo. Mostrava seu cabelo para o pai, para o esposo, para os irmãos, e uns primos, se fosse primo muito, tinha que morar vizinho ali, ó. Coladinho, senão não mostrava o cabelo, não. Essa mulher, ela quebrou todos os paradigmas. E ela, com o cabelo dela, provavelmente ela pegou o véu dela e jogou longe. E ela, não tem uma toalha, mas eu tenho o meu cabelo. Mas presta atenção, se a Bíblia diz que ela lavou os pés de Jesus, a bichinha chorou, hein? Ela chorou, ela desidratou ali. Depois de tomar um soro. Porque a gente lavou os pés com as lágrimas. Porque quando você encontra o verdadeiro servo, aquele que pode mudar a sua história, aquele que transforma vidas, aquele que faz o impossível, aquele que dá vida ao morto. E ela adorou. Aquilo foi chamado de um movimento de adoração. Ela adorou, ela reconheceu toda a grandeza de Jesus. E os incrédulos dizem, se soubesse quem é essa mulher, não deixava ela nem chegar perto. Aí Simão falou, Senhor, o povo aqui está falando, hein? Está tendo um boato aqui, se eu soubesse. Ele falou, e você? Cheguei na tua casa, nem me deu água, não lavou os meus pés, mas esta não. Nem sei de onde veio, nem sei como chegou, mas rompeu a multidão. Rompeu a multidão.
se derramou aos meus pés, me adorou com suas lágrimas, mostrou arrependimento. E a gente vai encontrar ela lá no céu. É só quem for para o céu também, tá bom? Eu vou. Entendeu? Eu vou encontrar com ela lá. Eu vou. Você está entendendo? A Bíblia não tem segredo. Ela nos revela. Nós precisamos só dar um passo. Porque o Senhor vai fazer o restante. Como essa mulher. Se coloque de pé, por gentileza. O Senhor nos escolheu para estar aqui nesta noite. O Senhor te escolheu para ouvir essa palavra. Aí aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, no transporte público. O Senhor nos escolheu. E Ele está pedindo para nós, nos dando a oportunidade de dar um passo. Um passo de fé de fato para Ele. Em direção a Ele. Queria pedir que o grupo de louvor viesse aqui, por gentileza. E eu não sei se você já teve o privilégio de entregar sua vida a Jesus. Como essa mulher fez. Mas se você ainda não teve essa oportunidade, deseja fazer hoje, levante a sua mão onde você está, e nós queremos orar por você. Se você não teve a oportunidade ainda de entregar a sua vida a Jesus, mas você pode fazer hoje. Talvez você se afastou da presença do Senhor. Você talvez se afastou da mesa do Senhor. Mas o Espírito Santo está falando ao teu coração nesta noite. E você deseja se reconciliar com o Senhor. Se você deseja fazer isso, levanta a sua mão onde você está. Nós queremos orar por você. Talvez você tenha passado por momentos difíceis, tem passado por situações adversas e tem pensado, eu estou sem saída. Mas a palavra do Senhor que veio aos nossos corações nesta noite, ela está nos chamando para dar um passo para Jesus. Para Jesus. E quando você dá um passo para Jesus, Ele dá 1 milhão na tua direção. Então eu não sei, eu não sei o que você tem vivido. Não faço ideia. Mas o Espírito Santo de Deus, que sonda os nossos corações e esquadrinha a nossa mente, Ele sabe o que você tem vivido. Então, nesta noite, eu quero incentivar você a dar um passo para Jesus. É dar um passo de fé, um passo de confiança. Talvez quando você chegar na tua casa, as coisas não vão estar no lugar que você gostaria, mas confia, porque o Senhor Jesus vai colocar as coisas na sua casa no lugar que ela deve estar. Jesus vai mudar a história,
assim como Ele tem mudado a minha história, Ele vai mudar a sua história. Amém? Curva a sua cabeça, coloque a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós exaltamos o teu nome, Senhor, nós glorificamos a ti, Senhor, nós te bendizemos, ó Deus poderoso, o que somos, o que temos, Senhor. Ah, Deus querido, que teu Espírito Santo nos ajude nesta noite, Senhor, a dar um passo de fé, Senhor, diante da tua presença, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta, o Senhor é o Deus que transforma, o Senhor é o Deus que tem poder sobre os céus e a terra. Não há nada impossível para o Senhor. Ó Deus de glória, Deus de majestade, Senhor, opera, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Opera, Deus querido, Deus eterno, Senhor. Oh Senhor, aquilo que os nossos olhos não conseguem ver, Senhor, aquilo que os nossos ouvidos não conseguem ouvir, ó Deus, aquilo que os nossos corações não conseguem sentir, ó Deus, mas o Senhor está fazendo. Ó Deus poderoso, Senhor, em o nome de Jesus, cura, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor, liberta, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor. Ora, Masturianta, Lavarieste, Lemanás. Oh Deus poderoso, Senhor. Santo Deus de Israel, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor. Oh Deus glorioso, Senhor, quebra, Senhor, os paradigmas, Senhor. Senhor, os achismos, ó Deus, em o nome de Jesus, Senhor. Senhor, governe, Senhor, sobre as nossas vidas, governe, Senhor, sobre os nossos lares, governa, Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Espírito Santo, em o nome de Jesus, quebra, Senhor, os corações de pedra, Senhor, transforma em corações de carne, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor, para o louvor da tua glória, Senhor, em o nome de Jesus, Deus eterno, Deus bendito, Santo, 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 Santo Deus, em o nome de Jesus, Senhor, para a glória do teu nome, Deus eterno.